Olá, seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Hoje vou trazer-lhe um tema que foi assim levantado por causa de um dos vídeos que nós tivemos sobre a reencarnação. Vamos falar-lhe de déjà vu. Ora, pois é, hoje vou falar-lhe de déjà vu. Foi uma pergunta que nos foi trazida pelo nosso seguidor Pedro Dias, ele que é o nosso seguidor atento e que ainda antes de nós fazermos o vídeo sobre a reencarnação, ele decidiu fazer a questão sobre o déjà vu, como é que funciona, o que é que quer dizer e quais são as visões ou as várias visões que existem sobre a ideia de déjà vu. Sabe o que é déjà vu? Certamente já lhe aconteceu estar num determinado local e ter a sensação de que aquilo já lhe aconteceu. Por outro lado, também pode, de alguma forma, já lhe ter acontecido estar a falar com alguém e ter também a sensação de que a pessoa vai dizer qualquer coisa logo a seguir e de facto até acontece isso. Ou então aquela sensação avassaladora de ir visitar um sítio onde nunca esteve antes e então sente que está em casa. Isto normalmente é visto pela psicologia com o nome de déjà vu ou déjà vécu, que tem a ver com o já visto ou já vivido. Ao contrário daquilo que lhe podem dizer por essa internet fora, o déjà vu não é necessariamente uma prova de que existem vidas passadas, mas pode sê-lo. De qualquer das formas, vamos aqui avaliar todas as formas de déjà vu e também ver que tipo de explicação é que nós temos quanto a todos estes fenómenos. Podemos começar pela explicação científica. Podemos dizer que cientificamente existem explicações que nos trazem uma forma de entender o déjà vu. É conhecido, e é conhecido não só comprovadamente pela ciência, mas também por todas as experiências que vamos fazendo, seja na psicologia aplicada, seja ao longo de todas as áreas, através de eletroencefalogramas, etc. É conhecido que o cérebro funciona de maneiras incríveis e ele tem uma espécie de subdivisão, uma compartimentalização da forma como as memórias funcionam. Podemos dizer que existem 3 grandes centros de memória no cérebro humano e o primeiro grande centro é, de facto, o centro da memória de longo prazo. Esta memória de longo prazo pode ser entendida como aquela memória que nós utilizamos, por exemplo, para falar quando nos lembramos quando éramos mais novos, ou então a memória que nós utilizamos para ter uma língua, por exemplo, para ter uma resposta numa língua estrangeira que aprendemos, mas que não é hábito nós praticarmos. Ora, temos também a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que pode durar umas horas, que pode durar uns dias, é normalmente aquelas memórias que nós temos para ter alguns lembretes na vida, é aquelas memórias que nós vamos utilizando sobre o que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem, por exemplo, lembra-se do que almoçou há 3 dias atrás? Pois, é esta a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, muitas vezes, e dadas os estímulos sensoriais corretos, ela pode ser consolidada e muitas vezes nós podemos até perceber este jogo entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo quando falamos de um estudante que está a estudar e utiliza apenas a memória de curto prazo para responder ao seu exame e dias depois já não se recorda de rigorosamente nada daquilo que ele estudou. Ora, estes são os maiores centros de memória do cérebro, mas existe um terceiro, é aquele que nós chamamos a memória imediata. Este centro de memória é responsável por aquele tipo de memória que nós temos para quando estamos mentalmente a tentar decorar um número de telefone e o dizemos de imediato, ou quando estamos a tentar memorizar um código que recebemos no telemóvel para aceitar qualquer coisa online. Portanto, são aquelas memórias imediatas em que nós estamos imediatamente a reproduzir na nossa mente, mas que é para ser debitado logo de seguida. Normalmente esta memória tem uma consolidação muito lenta, mas é uma consolidação que, dadas os estímulos sensoriais corretos, ela pode também consolidar-se.
Ora, o que é que isto tem a ver com o déjà vu? Pois tem tudo. A ciência explica-nos que aquele déjà vu corriqueiro, aquela sensação de que, a pessoa X vai dizer seja o que for e depois eu já vivi isto. Este tipo de déjà vu é nada mais, nada menos do que um jogo onde há uma espécie de bug, uma espécie de problema nos acessos à sua memória, onde toda a situação, toda a circunstância em que está e aquilo que está a ser dito está a ser diretamente armazenado na sua memória de longo prazo, dando-lhe aquela sensação de que tudo aquilo já ocorreu. No entanto, o que está a acontecer é nada mais, nada menos do que algo que lhe acontece a cada segundo. Os seus sentidos são muito, muito rápidos a apreender as coisas à volta deles, mas não imagina a rapidez com que o seu cérebro é capaz de descodificar todos os estímulos visuais, sensoriais no geral. Portanto, se tem a ver com vidas passadas, claro que não, tem e está explicadíssimo, é apenas e só um déjà vu, vamos dizer um déjà vu científico, onde o seu cérebro foi mais rápido a descodificar do que a sua memória a fazer o controlo da consolidação. No entanto, há déjà vus completamente diferentes. Se, por um lado, aquele era 100% explicável, a ciência falha a explicar-lhe aqueles déjà vu que tem quando vai a algum lado, por exemplo, visitar uma cidade onde nunca esteve antes e tem aquela sensação estranha de que já lá esteve, ao ponto de até identificar ruas ou identificar locais, provavelmente até identificar que as coisas eram assim, mas não completamente assim, identificar formas de vestuário ou que tipo de pessoas, que tipo de comportamentos e atitudes têm as pessoas daquela zona. Muitas vezes pode chegar até ao ponto de identificar costumes, a história do local, sem sequer ter a noção de que já o sabia. Ora, aqui não estamos a falar de memória de longo prazo, porque a sua memória nunca teve acesso a esta informação. Também não estamos a falar de curto prazo, como é óbvio, e muito menos da memória imediata. Ora, o que é que se trata aqui? Pois aqui temos um claríssimo caso a investigar dentro do âmbito da investigação de vidas passadas. Não necessariamente de uma vida que é a sua, não necessariamente uma vida que experimentou de facto, mas provavelmente uma vida onde, de alguma forma, tem acesso a essas memórias e elas estão recalcadas a alguns, não nas memórias que a ciência comprova serem normais ou naturais, mas mais necessariamente naquilo que nós esotericamente chamamos a memória espiritual ou a memória da alma. Porquê é que não temos acesso a esta memória normalmente? Porque a memória espiritual ou a memória da alma, ela funciona como uma espécie de semente. Ela está sempre lá. No entanto, ela nunca irá desplotar sem que tenha um solo fértil, sem que tenha uma água, sem que tenha um sol. Ou seja, sem as verdadeiras condicionantes de acordar, pois estas memórias vão estar latentes e apenas e só lá, para si, de acesso difícil ou pelo menos de acesso barrado ou bloqueado normalmente. O exemplo mais típico disso é, de facto, se nos lembrarmos da criança prodígio que foi Mozart, que aos 3 anos de idade já tinha uma composição de música clássica e já tocava de formas que nós, no geral, precisamos de montes de anos para conseguir chegar sequer aos pés daquilo que ele conseguiu. Ora, nós já vimos aqui um déjà vu explicado pela ciência e até algo que pode ali despoltar e que pode tornar-se uma vontade incrível de investigar um bocadinho sobre as suas vidas passadas em determinados locais. Mas há déjà vus que são muito mais intensos, de uma forma muito mais provocadora e que nós, vulgo, podemos chamar, ou normalmente chamamos, a isto uma espécie de tuning fork. O tuning fork quer dizer garfo, tuning quer dizer sintonizar. Portanto, tem a ver com a ideia de nós nos sintonizarmos com uma bifurcação, nos sintonizarmos em alguma coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Como sabe, todos os seres vivos possuem, bem, e eu gosto de dizer também os seres minerais, mas possuem uma memória, possuem uma energia que vive, que habita os seus 3 tipos de corpos, o seu corpo físico, o seu corpo mental e o seu corpo subtil ou o corpo espiritual. Bem, esta energia, ou a sua energia primordial, que nós podemos vulgo chamar, sei lá, o nosso eu superior, ela está latente e ela é uma energia forte. Esta energia é tão forte, que ela vai inevitavelmente provocar tudo o que está à nossa volta.
No fundo, e isto, por exemplo, no Prana Bhakti nós chamamos o campo presencial, no campo presencial está toda esta energia e este seu campo presencial vai inevitavelmente interferir ou intervir em campos presenciais de outras pessoas. O fenómeno Tuning Fork vai nada mais nada menos atuar quando o seu campo presencial entra em contacto com o campo presencial de uma outra pessoa que de alguma maneira se reconhecem energeticamente. Ora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai sentir que conhece aquela pessoa de algum lado, mas que não é aquela cara, não é aquele rosto, não é aquela expressão. Vai sentir, sabe aquela sensação de conhecer alguém, entrar em contacto, começar a conversar com essa pessoa e depois de repente ter a sensação que já a conhece há montes e montes de anos. Esta sensação pode de alguma maneira ser semelhante ao déjà vu e na realidade ela é bem mais intensa do que qualquer uma dos exemplos que eu lhe dei anteriormente. Aquilo que eu lhe vou propor é que faça 4 testes nesta situação, apenas e só para poder conseguir destrinçar se é apenas uma coincidência energética, coincidências não existem, mas se tem a ver apenas com uma empatia, com uma forma tanto energética ou mental de ir com a pessoa, de se dar bem com a pessoa, ou então se é de facto algo mais místico, algo mais esotérico. Portanto, quando entrar em contacto com este género de fenómeno, então faça estes 4 testes para ter a certeza, ou pelo menos para destrinçar o nível em que está este fenómeno de déjà vu. O primeiro teste é, obviamente, os olhos. Os olhos são a janela da alma. Olhe nos olhos, tente entender, tente ir além do que está a ver. Não veja a cor dos olhos, não veja necessariamente como é o rosto da pessoa. Olhe nos olhos, mas mais além. Vá mais além, tente entender, tente apreciar, tente até sentir. Como disse, os olhos são a janela da alma e são uma excelente maneira de sentir a alma de alguém. Depois, atente nos primeiros momentos, as primeiras sensações que tem. As primeiras impressões são normalmente aquelas que todo o seu corpo, de uma forma rápida e imediata, descodificou da energia da pessoa que está consigo. Ora, se estas primeiras impressões são demasiado fortes, lhe dão uma ligação, lhe dizem qualquer coisa, que depois até racionalmente diz, isto não faz sentido, pois então estas primeiras impressões são extremamente importantes. Agora, imagine que quando se separa desta pessoa, vai mantendo mentalmente a memória dessa pessoa e volta e meia esta pessoa assola-lhe à mente e é-lhe lembrada pelo seu cérebro várias vezes e de alguma forma tem aquela sensação de querer ainda entrar em contacto com aquela pessoa. Isto normalmente é um ímpeto, algo que o impele a regressar ao contacto energético e muitas vezes não será, se não for um excesso social, claro que sim, não seria mau fazer o teste de entrar de facto em contacto com a pessoa. Nos dias de hoje é fácil, através de um telefone, através da internet, entrar em contacto com a pessoa e ver até que ponto ela não lhe diz que estava a sentir o mesmo. O quarto teste é o teste final do Tuning Fork. Este quarto teste é nada mais, nada menos do que avaliar a conversação. Nós, quando estamos em alegre cavaqueira, como se costuma dizer, temos uma tendência a ficar mais empolgados e irmos na conversa. E à medida que nós vamos conversando, não rara vez, quando as pessoas nos conhecem bem, elas praticamente respondem às nossas perguntas quase antes de nós as fazermos, ou então até nos complementam ideias, ou completam as frases. Isto é uma empatia intensa e que, se de facto ainda tem pouca ligação a esta pessoa, é uma empatia que lhe vai comprovar, sem dúvida alguma, que o fenómeno de Tuning Fork está em grande funcionamento. Este fenómeno pode ainda tornar-se mais forte quando, com um simples olhar, com um simples movimento, com uma forma de expressão, por exemplo, do outro lado, nota que a pessoa entendeu perfeitamente aquilo que queria dizer. Ora, aquilo que tenho a dizer-lhe é que se experimentar um fenómeno de Tuning Fork, pois então, sem dúvida nenhuma, há uma ligação que não é explicável cientificamente entre si e essa pessoa. Nós, esotericamente, explicamos isto como uma ligação de alguma forma, uma ligação tribal energética, ou seja, de vidas que se cruzaram uma ou várias vezes anteriormente. Mas o fenómeno Tuning Fork pode ser ainda mais estranho e é
aqui que se torna mais avassalador, que é o fenómeno do Tuning Fork, não necessariamente com pessoas, mas com objetos, com coisas, com locais. Ou seja, sim, aquela sensação de chegar a um sítio e sentir que já lá esteve, isto é caso para investigar um bocadinho mais. No entanto, imagino o que é ter esta sensação e depois, entretanto, chega a um determinado local, uma árvore, uma pedra, um monumento, e ao tocar nesse monumento, ter a experiência de que um dia já o fez da mesmíssima maneira, mas não ali, não agora. Ou então ter esta mesma experiência ao ponto de despoletar-lhe memórias, sons, seja memórias olfativas, por exemplo, despoletar-lhe situações e até mesmo situações de visões mentais, que não é necessariamente fechar os olhos e ver um filme, mas dar-lhe informações. Receber estas informações é um ponto de Tuning Fork bem intenso e que, se antes eu já lhe aconselhava a fazer uma investigação sobre aquilo que sentiu no processo de déjà vu, pois então agora aquilo que eu lhe digo é nada mais, nada menos, investigue isto, porque esta sensação avassaladora deve ser explorada, porque se está latente em si, faz parte de si. Como fazer tudo isto? Pois aqui é que a porca torce o rabo, e aqui aquilo que eu lhe posso dizer é: passando o lado comercial, pois adquira o meu livro Quem Não Sabe, que é 100% dedicado às questões da reencarnação e à investigação de vidas anteriores, com várias metodologias e ferramentas, ou então observe os nossos vídeos sobre reencarnação no canal Portugal Místico. Já sabe, aqui tu perguntas, eu respondo. Pedro Dias, espero que o déjà vu esteja bem explicado e, caso tenhas mais perguntas, tal como qualquer outro seguidor, já sabe, pode contar comigo aqui no canal Portugal Místico.